Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Larissa, sejam bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre as minhas últimas leituras. Bom, teve de tudo, um verdadeiro mix. Inclusive, um deles já saiu no vídeo dos livros favoritos da vida. Teve também livro abandonado, que eu fiquei, inclusive, muito triste por ter abandonado, por ser considerado um livro muito bom pelas outras pessoas, muito aclamado, e deu certo para retomar. Teve livro também que deu um boom na minha cabeça, assim, de informações, de esclarecimento, fantástico. Teve livro também que eu gostei muito, que eu acho que eu fui com expectativa demais pro final. E teve um outro que me deixou bem confusa, que eu precisei refletir bastante sobre ele. Bom, o primeiro livro é O Paciente, do Jasper DeWitt. É um thriller. E aqui a gente vai ver a história de um psiquiatra chamado Parker, que vai até um manicômio para trabalhar na Nova Inglaterra. E lá o Parker vai se deparar com um caso muito curioso, que é o do paciente conhecido como Joey. O Joey foi internado nesse manicômio a partir dos 6 anos de idade. Agora ele está com 26 anos e ele continua lá. Inclusive é considerado um paciente muito perigoso, está em isolamento total, por conta de que os últimos funcionários que tiveram contato com o Joey, seja a enfermeira, cuidadores, psiquiatras, aconteceu que alguns se suicidaram, outros tiveram a sanidade mental comprometida e alguns tiveram que se afastar do cargo. Mesmo assim, o Parker decide e vai fazer de tudo para que ele tenha autorização para tratar esse paciente. E é aí que tudo começa, quando ele conhece o Joey. Ele vai se surpreender, mas aí eu acho melhor já não falar nada para não ser spoiler. É um livro muito bom, ele é curtinho, mas ele tem tantas surpresas do começo até o final do livro. Só uma coisa, eu acho que eu fui com uma expectativa muito grande para o final, então eu achei que o autor poderia desenrolar um pouquinho mais a história, aprofundar um pouquinho mais o final. Mas fora isso, gente, um livro sensacional, um thriller muito instigante, daqueles que a gente gosta mesmo. É um dos meus gêneros favoritos, então eu posso dizer que eu fiquei muito intrigada, que eu fiquei naquela leitura frenética e gostei sim, super indico esse livro. O próximo é o que foi para a lista de queridinhos dos 10 livros favoritos da vida, que é o Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios, do Marçal Aquino. Aqui a gente vai conhecer a história do Calbi, que é um fotógrafo, e da Lavínia, que é uma mulher misteriosa, sedutora, e ela é casada com um pastor chamado Hernani. O Hernani tirou a Lavínia das ruas, da vida de prostituição, de drogas, e deu a ela uma nova vida, completamente diferente, com um novo sentido. Se passa em uma cidade do Pará, em que está havendo uma disputa entre a mineradora e os garimpeiros. Então, é um cenário assim bem violento, e o Calbi e a Lavínia acabam se apaixonando um pelo outro. O que os aproxima é a fotografia. Eles decidem que, apesar das circunstâncias, eles vão desenvolver essa paixão sem pensar nas consequências. O jeito como o Calbi fala da Lavínia, como um fala do outro, é muito bonito. É um romance, mas assim, um romance bem realista, bem vida real. Ao mesmo tempo em que ele é bem poético e profundo, é bem visceral também. Vale muito a pena, é um livro muito bonito, e aqui a gente vai ver as consequências de se envolver com a pessoa comprometida, o preço a se pagar. Vai ser um preço muito alto, mas é uma história muito bonita, ele vê o envolvimento dos dois. O próximo, que é um que me deixou confusa, é O Apanhador no Campo de Centeio, do Salinger.
Por que me deixou confusa? Aqui a gente vai conhecer a história do Holden, que é um adolescente de 16 anos que foi expulso de mais uma escola. E assim, o Holden ele tem uma condição financeira muito favorável. E ele está passando por um momento na vida dele de muita revolta. Então, é difícil você se afeiçoar ao personagem no começo. Ele é um dos personagens mais chatos que eu já vi na história. Ele é muito irritante, muito insuportável. Mas depois, apesar de eu, né, não gostar tanto dele no começo, depois você se afeiçoa por ele e aí você começa a entender o motivo de tanta revolta, a dificuldade de amadurecimento que ele tem para entrar na vida adulta, o quanto ele está confuso do que ele vai fazer no futuro. Ele não gosta de quase ninguém, praticamente. Ele fala que todo mundo é fajuto, que as atitudes das pessoas ele critica completamente. Então, vai se passar só em 2 dias no final de semana. Ele não quer voltar para casa dos pais porque foi expulso, né? Então, até os pais saberem, porque assim, os alunos vão voltar daqui a 2 dias para casa. E aí ele decide então que nesses 2 dias ele vai ficar aí vagueando pela cidade de Nova York e vai voltar depois, porque até lá os pais já receberam a notícia e já vão saber o que fazer e digerir essa notícia trágica, né? Bom, e aqui a gente vai ver então o que o Holden vai passar durante esses 2 dias, as pessoas que ele vai conhecer, as situações que ele vai ter que passar. Ele vai ver muita injustiça, muita trapaça, ele vai ver pessoas que vivem uma vida injusta, pessoas que não têm uma condição financeira como a dele, vai se deparar com a desigualdade social, vai, vai assim ficar extremamente revoltado ao ver todas essas coisas. E tem uma parte do livro muito bonita que ele faz a comparação ao apanhador no campo de centeio. É uma música, e aí ele fala que ele gostaria de ser o apanhador no campo de centeio, onde esse campo tem várias crianças brincando, e que ele gostaria de ser a pessoa que ficaria próximo a esse campo. Um pouco mais à frente tem um abismo, então ele gostaria de ser o adulto que fica cuidando dessas crianças para que elas não tomem um caminho errado na vida. Ele faz uma comparação para que quando elas começam a ir em direção ao abismo, que é o caminho errado, ele volte elas para o caminho certo da vida, né? Apesar de ser um personagem que no início é difícil de gostar, no final você acaba gostando, compreendendo e tendo até compaixão por ele, querendo ajudar ele, porque é um momento de adolescência que realmente na adolescência a gente acaba passando por fases muito difíceis, pensamentos difíceis, a gente fica muito confuso. Acho que até hoje, né? É difícil realmente entrar na fase do amadurecimento. Acho que você acaba compreendendo ele, sabe? Outro livro que foi meu outro favorito, Flores Partidas, da Carrie Slaughter. É um thriller. Gente, que thriller é esse? É um dos melhores que eu já li. O thriller, ele é um dos meus gêneros favoritos, né? E o que que eu percebi nesse livro? Ele é um livro bem grande, quase 500 páginas. Só que ele te prende de uma maneira que você não tem vontade de largar. Aonde você vai, você tem vontade de ler, assim, tem um tempinho. E tem tanta surpresa, uma atrás da outra, e chega a um ponto que você não confia em mais ninguém aqui na história. Você vai para um lado, daqui a pouco você acredita no outro lado, depois você passa a não acreditar em mais ninguém. É uma história sensacional, uma história que te prende muito. E eu gostei, gente, do início ao fim, eu só tenho elogios para essa história. Os livros da Karen Slaughter, assim como esse, ele é mais tem bastante violência, bem explícita, mas ainda assim, eu acho que serviu para dar uma realidade a mais na história. Não acho que atrapalhou, não, pelo contrário, acho que foi um livro assim muito completo.
Eu não vou falar sobre a história, porque eu acho que seria legal ir mesmo assim sem saber muita coisa. Mas pode apostar que promete muitas surpresas aqui, viu? Muito plot. O outro, que é um que eu abandonei, que é a Amiga Genial da Helena Ferrante. Teve uma época que eu tentei ler e eu não consegui, infelizmente. Fiquei muito chateada por isso, porque é um livro muito elogiado, né? Muito bem falado. É o primeiro livro da tetralogia napolitana e eu gostaria muito de ler. Gosto dos livros da Helena Ferrante, só que esse aqui eu achei que demorou um pouquinho para desenrolar, que não estava acontecendo tanta coisa, que tinha muitos detalhes e assim um pouquinho mais parado. Mas eu decidi guardar e reler num próximo momento. E dessa vez eu amei, gente. Amei. É uma delícia você ver a amizade entre duas garotas, a Helena e a Lila. Se passa nos anos 50, na Itália, em Nápoles. É muito bonito de ver o ambiente, o dia a dia delas, como que elas desenvolvem essa amizade, os desafios, as coisas que elas vão viver juntas, vão compartilhar. Aqui a gente conhece elas crianças e elas vão até o início até uns 16, até 16 anos. A história, ela é tão rica em detalhes que você consegue imaginar como se você estivesse ali naquele ambiente. Então aqui a gente presencia tudo, as alegrias que elas tiveram, os sonhos que elas compartilharam, os sonhos que elas têm para o futuro, as suas famílias, as dificuldades financeiras, as dificuldades sociais, as desigualdades que aconteciam no bairro, como era a sociedade na época, os costumes, as regras dessa sociedade, principalmente para as mulheres. É um livro lindo, tanto que depois eu logo já peguei o segundo da série. Depois, antes do segundo da série de Helena Ferrante, eu peguei o Nação Dopamina, da doutora Ana Lembke, que foi o livro que deu um boom na minha cabeça de esclarecimentos. Tanto que eu marquei, ó, muita coisa mesmo. Aqui ela vai falar sobre o perigo que está se encaminhando a nossa sociedade, no sentido de busca por pequenos prazeres que, ao invés de darem alegria, pelo contrário, está entristecendo e adoecendo a sociedade. São pequenos picos de dopamina que as pessoas adquirem através de algum vício, seja ele lícito ou ilícito. O legal daqui é que ela vai compartilhar a história de vários pacientes, a experiência dela também como psiquiatra durante anos. Ela conseguiu autorização desses pacientes, então tem dos mais diversos tipos de vícios e você acaba ficando chocada, porque ela vai explicar muito sobre dopamina, como age no cérebro, qual seria a quantidade ideal de dopamina, como conseguir essa quantidade ideal, nem a mais nem a menos, porque isso acaba levando a pessoa a hábitos destrutivos. Ela fala sobre a busca pelo prazer a qualquer custo, quais consequências a pessoa vai ter com isso, os seus pacientes, né? E de acordo com os seus estudos, a sua experiência, o que vai acarretar, quais os motivos que levam os seres humanos a tanta busca assim por prazer, do que ele está querendo fugir, do que ele quer se anestesiar quando ele busca esse tipo de prazer. E o mais legal de tudo, quando ela compartilha todas essas informações, ela finaliza com muitos tipos de recursos para poder amenizar esse comportamento, até para excluí-los mesmo, para que você saiba qual é o modo correto de buscar o prazer, o prazer saudável, né? Aqui ela vai compartilhar muitas maneiras e recursos que foram utilizados pelos seus pacientes, que acabaram nos levando à cura e também nos ajudaram a amenizar a ponto de que esse vício, esse comportamento, os hábitos não fossem destrutivos mais para suas vidas, que eles não dependessem mais disso.
E por último, como eu disse a vocês, eu li o segundo da tetralogia napolitana, que é a história do novo sobrenome. Aqui a gente vai acompanhar exatamente do momento, do acontecimento que parou no primeiro, e vamos acompanhar a partir dos 16, 17 até a vida adulta, tudo que vai acontecer com a Helena, com a Lila, com os amigos, né? Que elas são as personagens principais, mas também tem muitos personagens aqui. Eu não posso falar muita coisa mais, porque aí seria um spoiler, né? Por ser continuação, mas vai ser um livro mais frenético. Vai ser um livro que vai ter muito mais acontecimentos. Tanto que ele é um livro bem grande, só que você não vê ele passar. Assim, vai muito rapidinho mesmo para você acabar. Você vai engatando numa página na outra, quer saber o que vai acontecer, qual que vai ser o destino das duas. Enfim, maravilhoso e eu não vejo a hora de ler o terceiro. É isso então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí embaixo sobre quais foram as últimas leituras de vocês, se teve livro favoritado, ou então se teve algum que vocês não gostaram tanto assim. Agradeço por vocês terem assistido até aqui. Peço para que se inscrevam no canal, compartilhem, comentem e nos vemos até o próximo vídeo. Tchau, tchau.